Prezados irmãos, a paz do Senhor. É com satisfação que estamos aqui para fazermos esta pré-aula a pedido do nosso irmão Anderson, que por motivo de outros compromissos mais urgentes, ele não pôde fazer e me impediu para que eu o fizesse. Então, tenho a alegria de poder estar participando da obra do Senhor nesse trabalho tão importante que é o nosso estudo bíblico dominical. Quero cumprimentar o pastor Aldair, o presidente da nossa convenção, Ministério Nova Aliança de Combinado, meu nosso pastor Jean Figueiredo Ferreira Figueiredo, que é o nosso diretor executivo da Escola Bíblica Dominical. Quero cumprimentar os nossos irmãos superintendentes, meus companheiros professores da classe de adulto, também a classe jovem, das crianças, adolescentes, e todos que fazem parte dessa equipe tão seleta que é da nossa Escola Bíblica Dominical, os secretários e todos que participam, direto ou indiretamente, nossos alunos, que Deus possa abençoar a cada um. Estamos hoje na nossa 6ª lição desse tema que estamos estudando nesse trimestre, segundo trimestre, que é o legado dos patriarcas para a igreja do século XXI, o Espírito Santo e a renovação da igreja, através do exemplo de vida dos patriarcas. Estamos hoje, então, diante da lição sobre um grande patriarca, José do Egito, um tipo de Cristo. Temos no texto áureo que diz: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Gênesis 41:38. A verdade prática diz: José, exemplo de retidão, resiliência, perseverança, fé e de temor do Senhor. Vemos aqui umas virtudes muito importantes na vida de José. São frutos também do Espírito, que ele produz pela presença do Senhor na sua vida. A retidão é uma virtude muito importante, uma qualidade essencial para o verdadeiro servo de Deus. Ter retidão em todas as suas atividades evangélicas, ou como a vida de um crente fiel que anda em retidão na presença do Senhor. A resiliência era também uma virtude de José, quando ele tinha essa capacidade de flexibilizar as situações nas quais ele estava submetidas. Enquanto ali servo, escravo de Potifar, quando ele estava na prisão, quando ele estava diante de Faraó e até mesmo no governo do Egito, ele tinha essa capacidade de ser resiliente diante dos seus irmãos que o traiu, e a sua capacidade de suportar, de resistir, de perseverar, Conforme diz aqui, ele era perseverante, era um homem de fé. Sabemos que a fé também é uma virtude, é até um fruto do Espírito, Gálatas 5:22, onde diz que a fé, em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, diz que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, se temos a esperança, nós temos a fé. Quando termina a esperança, então não tem mais fé. E se estamos vendo também, não é fé. Então, a fé é quando se espera e quando não se vê. E também temos aqui o temor do Senhor, que era uma outra virtude do nosso patriarca José do Egito,
quando ele temia a Deus, considerava a grandeza de Deus, a glória de Deus, a capacidade de Deus fazer resolver os problemas, né? A capacidade de Deus, na sua grandeza, reverter situações adversas. Então, era uma virtude, e é uma virtude para todos os crentes, né? O temor do Senhor. É necessário que tenhamos o temor do Senhor para podermos reverenciá-lo, adorá-lo, honrá-lo e estar sempre em obediência diante da presença de Deus. Quando dissemos que José do Egito é um tipo de Cristo, nós vemos alguma aqui na nossa lição, aqui para frente, nós vemos algumas virtudes que diz que enquadra José do Egito como um dos mais importantes tipos de Cristo, de Jesus no Velho Testamento. Vemos aqui que José foi amado, né? Ele amado de seu pai. Então, Jesus também amado do pai. Vemos que José foi rejeitado pelos seus irmãos. Também Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Seguindo aqui, nós vemos que Jesus, assim como José, ele foi vendido por moedas de prata. Também Jesus foi vendido por moedas de prata. Judas o vendeu por 30 moedas, né? Vemos também que José, ele foi preso. Ele passou 30 anos no cárcere. Jesus também, ele foi preso, acusado, né? Vemos que José, todos se curvariam diante de sua autoridade. Pelo sonho que ele teve, ele viu os molhos se curvando diante dele, ele viu até o sol, a lua, as estrelas que se curvavam diante dele. E também Jesus, né, todos se curvarão diante de Jesus. Temos aqui em Gênesis 41, Gênesis 41 e verso 41 39, que diz: não é esse versículo que eu quero que eles, Romanos, né? Que se curvarão diante dele. Romanos, deixa eu ver a referência aqui. Gênesis. Tá. Romanos 14, irmãos. Desculpa aí pela demora, 14 e 11, né? Romanos 14 e 11. Vamos aqui. Romanos 14 e 11, vamos ler aqui para a gente ver direitinho. Romanos 14 e 11, que diz assim: diz aqui 14 e 11: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Sabemos que todo joelho se curvará diante do Senhor e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, José do Egito, nós sabemos que os irmãos dele se curvou diante dele. E vemos então que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, todos se curvarão diante dele. E nós vemos, irmãos, que muitos tipos, né, que retrata bem a vida de José como tipo de Cristo. Vemos aqui que José, ele conhecia os mistérios de Deus. Jesus, ele sabe o profundo, né, profundidade do conhecimento, da ciência,
da sabedoria de Deus. Toda sabedoria e toda ciência estão escondidas em Cristo. Vemos que José, ele iniciou seu governo aos 30 anos. Jesus também iniciou seu ministério aos 30 anos. Sabemos que José, ele foi governador do Egito. Jesus é o governador de todo o universo. José foi um perdoador, ele perdoou seus irmãos. Jesus também perdoou. Na cruz ele bradou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E José, ele foi enviado para salvar o seu povo. Vemos que Deus o enviou na frente ali para já providenciar o alimento para o seu povo, né? Que dele descenderia o Cristo. E Jesus também, ele veio para salvar o seu povo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos o que é um perfeito tipo de Cristo, esse nosso patriarca José, e pelas suas virtudes e todo o que ele fez, as suas qualidades, ele deixou-nos um legado muito importante para toda a igreja do Senhor. O texto da nossa lição, ele foi registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do verso 9, que diz: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Os irmãos sabem do início como ocorreu, que José era sempre rejeitado pelos seus irmãos devido à posição de preferência de seu pai, até porque ele era filho de Raquel, né, a sua esposa amada, e irmã de Benjamim, né? Que quando Raquel deu à luz a Benjamim, ela morreu. Então Jacó ficou com esses 2 filhos caçula. Então nós sabemos que os irmãos de José, eles tinham muita inveja dele. Ele vestia um manto, né, talar, diferenciado. E quando então chegou uma oportunidade de Jacó o enviar para ver como estavam seus filhos, né, irmão de José, que ele foi até no pastoreio, os irmãos conhecem a história, aí eles viram de longe, diz: lá vem o sonhador mor, e já logo planejaram em matá-lo. Mas ele, num concerto entre eles resolveram jogá-lo numa cova. E por sorte, né, pela providência de Deus, ele não morreu, foi tirado e vendido para os amalequitas, ou ismaelitas, né? Para os ismaelitas, a descendência do povo de Ismael, que diz aqui no capítulo, em Gênesis, no capítulo 39, né? Quando diz: José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Sabemos que tudo que José fazia, Deus era com ele. A mão do Senhor era com José. José, na casa de Potifar, ele promoveu uma grande prosperidade para Potifar.
tudo que ele punha a mão prosperava, a ponto de Potifar colocá-lo sob todo o controle de sua casa. Ele dominava sobre tudo. Somente ele disse que somente ele, né, estava acima dele ali na casa, mas ele comandava tudo, e certamente a esposa do Potifar, né? Sabemos que ali ocorreu aquele assédio da mulher de Potifar. Ele ficou ali vários tempos, tudo prosperou, mas com esse assédio, José é um homem íntegro e temente diante de Deus. Ele refutou aquela provocação. E a mulher tornou público, né, aquela cilada. Os irmãos conhecem a história de ficar com as roupas de José nas suas mãos. E quando Potifar ficou sabendo, ele logo, então, mandou José para a prisão. Nós vemos aqui, sabemos que José, como um escravo, Potifar tinha todo o poder e a possibilidade de matá-lo, mandar executar José. Mas certamente, diante do conhecimento que o Potifar até tinha, né, de sua esposa, e para não ficar uma coisa tão feia para ele, desonrosa, então ele mandou José para a cadeia, porque ele sabia que José era um homem íntegro. Então ele não creu muito, eu acredito, na história de sua mulher. Isso aí é uma suposição que eu faço, né, diante desses fatos. E nós vemos aqui então, irmãos, que José, então, ele foi para a cadeia, né, e ele foi preso. E sobreveio, então, aqui continua o texto, relatado por Lucas, evangelista, no livro de Atos, quando Estevão ali estava discorrendo sobre esses fatos que estavam ocorrendo ali nos patriarcas, no Sinédrio. Então, sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. Os nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, e sua linhagem foi manifesta a Faraó. Então os irmãos conhecem a história, que o Estevão ali, no seu discurso, ele resumiu bastante também a história, que era bastante já conhecida. E diante ali na prisão, sabemos que José, ele desvendou também o sonho do copeiro de Faraó, que estava ali preso por causa de uma denúncia que houve, né, que aconteceu no palácio, ali que os 2 servidores de Faraó tiveram, então, a prisão. Mas o copeiro, ele teve o sonho, e Deus revelou para José que ele seria restaurado e voltaria a servir Faraó. E Faraó, nesse interim, ele teve o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas xoxas, né, secas, e 7 espigas gordas também, boas. E levando então ali José na presença de Faraó, o qual foi anunciado pelo copeiro, quando lembrou então que ele tinha a possibilidade de desvendar o sonho do Faraó, haja vista que os magos, os conselheiros e todos os adivinhadores de Faraó não conseguiram. José então chegou e desvendou o sonho de Faraó, e diante de tudo ali, dos conselhos de José para Faraó, Faraó ficou então vislumbrado com a capacidade de José. E aqui no verso 41 e 38, esse
versículo que foi tema aí do Congresso dos Jovens, José então diz, e disse Faraó, né? E diz, Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus, que é inclusive o nosso texto aula, né? Gênesis 41, 38. E nisso aí, Faraó, então, seguindo aqui o texto, diz, depois diz Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Glória a Deus. Veja bem que Deus, né, recompensou José, então, diante da sua integridade. E aqui está Deus, o Senhor, realizando seus propósitos para preservar, né, a linhagem da qual viria o Cristo Jesus. Na nossa introdução, antes, porém, nós temos aqui o objetivo da nossa lição, é aprender que Deus usa seus servos fiéis para realizar os seus propósitos. Isso é muito importante, né? Deus, quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele usa, né? Ele realiza o seu querer, a sua vontade na vida daquela pessoa. Isso que aquela pessoa, nós, seus servos, o povo de Deus, ele tem que compreender que às vezes diante de uma tribulação, de uma luta, conforme nós vimos até mesmo na vida de Jó, na lição passada, que Deus tinha um propósito de provar ao próprio Satanás que havia homem fiel, que Jó era um homem fiel, né? E Deus, no seu propósito, ele provou, né, para o próprio Satanás a integridade de Jó. Nesse caso aqui, irmãos, nós vemos que o propósito de Deus aqui na vida de José era preservar a linhagem de Cristo, através da obra, né, do trabalho de José na posição que foi colocado no Egito. Então, os objetivos específicos é apresentar o testemunho de José no decurso de sua vida. Testemunho de José, né? É um testemunho impecável. 2, mostrar que José é zeloso em toda a sua obra e que nada está encoberto aos seus olhos. Mostrar que Deus é zeloso em todas as suas obras e nada está encoberto a seus olhos. Nada está encoberto diante do Senhor, né? 3, ensinar que Deus tem um propósito em todas as coisas e que Ele provê tudo que é necessário para o seu povo e sua criação. Então, operando Deus, quem impedirá? Se Deus tem os seus propósitos, nada pode mudar o propósito que Deus tem em relação à sua obra, à sua criação. Nessa introdução aqui, eu acho interessante quando nós vemos que aqui José, né, mesmo na luta, né, José do Egito, um homem temente a Deus que o amava mesmo na luta. Ele amava mesmo na luta, diante de todas as circunstâncias na vida de José, ele sempre tinha aquele amor profundo para com Deus. E na adversidade não deixou ser levado pela angústia de espírito. Ele permaneceu firme quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele estava trabalhando como escravo, ele no cárcere. Veja os irmãos que ele recebeu até o favor do carcereiro, quando ele foi colocado ali
né, em todo, em todo serviço de responsabilidade, mesmo no cárcere, na prisão. E vemos aqui que ele mesmo, quando governador, não lhe cresceu o orgulho. Foi fiel vivendo como escravo na prisão, no palácio e em tudo que o colocava em suas mãos prosperava. Então eu achei importante isso daí, que ele na sua situação de escravo, ele foi fiel. E como governador também do Egito, ele também foi fiel. Isso é muito importante. Como escravo, ele era um homem temente a Deus, humilde, resiliente, fiel, cheio de fé e reto diante de Deus. E como governador, ele também conservou essas mesmas características. Vemos aqui, irmãos, já no verso, no tópico primeiro, a biografia de José. Tá vendo? José foi filho de Raquel, né? A esposa amada de Jacó. E o seu irmão Benjamim, quando Raquel deu à luz a Benjamim, ela faleceu. E vemos no item 1 e 2 que José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo por seus irmãos. Levado pelos ismaelitas, os irmãos já sabem da história. No item 1 e 3, vemos a fidelidade de José, o que nós temos aqui comentado. Né? Em todas as circunstâncias da sua vida, José permaneceu fiel. Nesse primeiro subsídio aqui, nós vemos aqui que, havendo Faraó sonhado, nenhum de seus magos, conselheiros, pôde dar a interpretação. Porque, no caso, essa interpretação era um propósito que Deus tinha na vida de José, para que Deus realizasse os seus propósitos em relação à linhagem dos israelitas, né, no qual viria Cristo. E José, então, desvendou o sonho de Faraó. Vemos no item 2, José exaltado no Egito. Então, diante dessa revelação de Deus para Faraó, José foi exaltado e foi colocado, né, acima de todo o principado que havia no Egito, somente inferior ao próprio Faraó. José, então, ele assumiu a posição, né, a função ocupada de José, tratava dos cargos, né, de administrativo, envolvia diversas funções, como, por exemplo, encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. O homem era grande, né? Tinha uma grande atividade muito importante, um domínio praticamente absoluto sobre o governo, ou quase absoluto, né? Sobre o reinado do Egito. A família de José, então nós já vemos que José, Faraó, arrumou a sua esposa ali, né? Naquele tempo era arrumado. Faraó então providenciou a esposa para José, para ele não estar ali solteiro e ser um homem, né, casado com a sua mulher, Azenate. Vemos que num tempo do patriarca, que era concebido a poligamia, mas José permaneceu com apenas uma esposa, o que nós chamamos de monogamia, né? Só tinha uma mulher, a exemplo de Cristo, que tem somente uma noiva, uma esposa, que é a igreja, né? Assim como Jesus tem uma única noiva, a igreja, José, como um tipo de Cristo, tinha somente uma esposa, Azenate. E José, então, ele teve 2 filhos, né? Efraim e Manassés, né? Ali, que foi posteriormente
formou as meia tribos, né? Os dois formaram cada uma meia tribo de Israel. No item 2 e 3, os irmãos de José se curvam diante dele. Nós já falamos aqui a submissão deles diante de José, porque logo quando ele chegou, eles curvaram diante do Senhor do Egito, que era um homem muito respeitado e reverenciado. E aqueles homens, né, chegaram ali, os patriarcas, filhos de Jacó. Então eles se curvaram diante de José, cumprindo as previsões dos sonhos de José. Nós vamos então aqui para o terceiro tópico, né, que diz a providência de Deus. O tempo já está avançado, já estamos com mais de 30 minutos. Nós estamos no terceiro tópico, vamos agilizar aqui, para não ficar uma pré-aula muito comprida, né? Deus preserva a sua criação. Sabemos que Deus, Ele preserva, Ele é o Deus da providência. No Monte Moriá, ali Deus chamou aquele momento, né, quando no momento de cadê o cordeiro para ser oferecido? Até uma pergunta de Isaac. Ele falou: meu pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo fogo, mas e o cordeiro do holocausto? Aí Abraão disse: meu filho, o cordeiro Deus para si proverá. Então Deus é o Deus da providência. E foi quando foi na plenitude do tempo, realmente o cordeiro, né, da providência de Deus, que veio para salvar e libertar o povo, né, de Israel. Eles não receberam, nós recebemos, a igreja de Deus. Então João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão viu longe, né? Tinha uma visão aguçada. Então, glória a Deus. No item 3 e 2 diz assim: Deus da provisão. Então Deus, Ele provê, Ele conserva, né, o mundo e tudo que Ele criou, tudo da maior estrela, né, a mais singela flor, conforme tem aquele hino do Oséias de Paulo. Deus, Ele controla tudo. A mais simples partícula que existe na formação de todo o universo, Deus tem o controle de tudo. E sabemos que para Deus o que nós consideramos uma infinitude, para Ele é um detalhe. E o que para nós é um detalhe, para Deus é grande, é infinito. Muito, muito importante, né, os nossos conceitos de peso, de medida, de avaliar, é completamente diferente diante de Deus. Os irmãos veem lá, né, a moeda da viúva, considerada tão pouco, um valor irrisório, mas o Senhor Jesus disse que ela deu a maior oferta. Então é o conceito de medida, né? Então assim, irmão, nós vemos aí, é uma história muito conhecida, né, a narrativa histórica da vida de José. O importante aqui é que nós vemos que ele é um tipo de Cristo que conservou todas as virtudes, que veio a ser manifesta no antítipo, que é o próprio Jesus, o antítipo de José, né? E que Deus possa abençoar os irmãos, possa abrir mais o entendimento, porque em cada lição nós vamos aprendendo coisas novas, né? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável que revela muito. O que nós comentamos aqui nessa lição parece muito simples, muito conhecido, mas que Deus venha a renovar essa palavra e venha trazer mais edificação, mais conhecimento para o nosso elevo espiritual, no nosso crescimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe
todos e que tenhamos uma excelente escola bíblica no nome de Jesus. Amém.